Primeiro nós vemos aqui que Jesus estava ameaçado de morte. Ele já não andava abertamente em alguns lugares da Judéia, porque haviam judeus, principalmente líderes religiosos, por inveja. Por exemplo, os fariseus e saduceus, que eram duas vertentes do judaísmo, e tinham suas disputas entre si. Os fariseus, por exemplo, acreditavam em anjos, em demônios, no céu, no inferno, na ressurreição dos mortos. Já os saduceus não acreditavam em nada disso. Só que os dois eram ramificações da lei de Moisés. Os dois grupos criam na lei de Moisés, mas tinham interpretações diferentes. E ali cada um tinha o seu grupo religioso. E como todo bom grupo religioso, eu digo isso ironicamente, como todo bom grupo religioso, eles tinham suas disputas, suas despeitas, né? Suas confusões, suas intrigas, infelizmente. E o que acontece com os grupos religiosos, irmão? Cada grupo quer conquistar adeptos para si. Os saduceus, dentro da população judaica, eles queriam que o número dos seus discípulos se multiplicasse. Os fariseus da mesma maneira, eles queriam que o número dos seus discípulos se multiplicassem. Haviam também um trabalho chamado de proselitismo, onde eles um tipo de evangelismo, né, para ganhar pessoas de outras nacionalidades para a religião judaica. E os fariseus faziam esse trabalho, né, os saduceus também, enfim, e havia ali aquela disputa entre eles. Só que quando Jesus surgiu, amados, no cenário, havia outros grupos também, viu? Havia os zelotes, tá? Haviam outros grupos também ali dentro só que esses outros grupos a gente ouve falar menos, né? A gente ouve falar pouco. Haviam outros grupos chamados também de ebionitas, enfim, haviam outros grupos religiosos também ali, que a gente ouve falar pouco. Se destaca mais aqui mesmo, são saduceus, fariseus. Aí quando Jesus surge ali no cenário, pregando, anunciando, o entendimento que eles têm ali, o que é que Jesus é uma outra ramificação do judaísmo. Como os fariseus, como os saduceus, Jesus é mais um. No entendimento deles é isso. E no que Jesus começa a pregar, eles entendem, não, ele está interpretando a lei do jeito que ele acha. E Jesus começa a ganhar adeptos, seguidores, discípulos. E os seguidores de Jesus vão se multiplicando ao ponto, amado, dos fariseus e saduceus olhar Jesus prega no sermão e ver juntos 15 a 20 mil pessoas. Tipo o sermão da montanha, tipo aquele momento da multiplicação dos pães e peixes. Ali Jesus estava dando o sermão, tinha 15 a 20 mil pessoas. E aquilo começa a encher o coração, tanto dos fariseus como dos saduceus. E o que acontece? Os fariseus e saduceus, que eram até então inimigos, eles se unem também com outro partido que eu lembrei agora, chamado Herodianos, que era um grupo de judeus que achava que Herodes era o Messias, que eles queriam desligar Israel de Roma, Israel se tornar um estado independente administrado por Herodes. Aí eles se unem, esses grupos, mesmo assim não se dando bem um com o outro por causa das divergências doutrinárias, mas eles se unem e começam a armar situações para tentar apanhar Jesus em alguma palavra, para poder ter algum argumento para acusar Jesus, para matarem Jesus. Já outros irmãos estão ali mesmo já subornando pessoas para ir até Jesus. Outros já estão armando essa cilada mesmo para tentar matar Jesus, porque Jesus está se destacando ali dentro, o ministério dele está avançando, muitas pessoas estão se convertendo, estão crendo, e isso causou ali inveja no coração dos líderes principalmente. E só para os irmãos entender melhor, dentre os grupos chamados zelotes, fariseus, saduceus e herodianos, um grupo que mais tinha poder de manipulação, manipular as massas, eram os fariseus. Eles tinham mais influência sobre o povo. Tanto os saduceus também, só que era menos. A influência dos saduceus era menos. Mas você vê lá quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, está todo mundo calado.
Quando os fariseus começam a gritar, crucifica, 3 fariseus, 4, 5, 10 ali, crucifica, crucifica, a massa todinha acompanha. Depois nós vamos ver aqui mesmo capítulo, né, nos outros estudos, que a gente vai estudar esse capítulo 7 aqui positivamente, durante alguns domingos. Está vendo? No mesmo capítulo aqui, quando Jesus chega naquela festa mais tarde, a população está lá. Será que os líderes estão acreditando agora que ele era o Messias? O povo queria saber a opinião dos líderes. Muita gente só ia aceitar Jesus como Messias dependendo da opinião dos líderes deles. Você vê como era uma massa manipulada. Eles não tinham autonomia espiritual. Era um povo dominado, tipo abertamente falando, o povo de muitas igrejas hoje, que é um povo manipulado.